Oi meninas! Como vocês estão? Estão todas bem? Espero que sim. E se não tiver, se prepara, porque vai ficar daqui a pouquinho, tá bom? Vamos começar a levar essa energia, né? Aumentar essa energia. Eu estou usando uma máscara para mostrar para vocês de uma das mulheres que eu admiro muito na televisão, que é a Mulher Maravilha. Ó, ela tá aqui bonitinha, ó, desse cenário, especialmente para o webinar de vocês. Aqui é o nosso Batman, né? A gente não sabe se ela fica com ele, se ela não fica com ele, mas enfim, uma mulher e um homem representando o nosso webinar de hoje, ok? Mas também é por causa do coronavírus, né, gente? Dizem que vírus pega pela internet, nunca se sabe, né? Aí a gente tem que se prevenir, que há muita gente aqui. É brincadeira, minha gente. Só para fazer analogia mesmo, pra gente se cuidar, né? E muito. Mas vamos lá. Vamos ao que interessa? Vamos começar, né? Vamos aprender a deixar esses homens que não prestam de lado. Vamos aprender a atrair os que realmente são melhores para a nossa vida. 2021, né? A gente fala que 2021 vem aí porque 2020, né? Tiveram muitas coisas, mas o tempo de vocês conhecerem alguém, namorarem e casarem é só lá para 2021 ou antes, né? Pode até ser antes, mas o importante é que 2021 eu tô sentindo que eu tenho muito casamento, viu? Eu vou ter muito casamento pra ir. Né, gente? Vamos lá, vamos fazer nossa parte, né? Façam a parte de vocês, que eu tô aqui pra ajudar. A primeira novidade que eu tenho pra passar pra vocês é que vocês vão poder fazer todas as perguntas que vocês quiserem, tá bom? Tem um chatzinho aí, uma caixinha, e vocês vão digitar todas as perguntas, todas as dúvidas que vocês tiverem. Mas, associado a isso, eu tenho um presente para vocês. O que é que acontece com isso, com esse presente? Ele não vai ser dado hoje, ele vai ser dado amanhã, porque eu farei uma live especialmente para vocês, às 19 horas da noite no meu Instagram, apenas para responder essas perguntas, tá bom? Vai ser uma live feita com muito carinho, especialmente para vocês. Então, qualquer dúvida que tiver, coloca no chat que eu vou te responder amanhã. Vai ser muito legal. Não quero deixar ninguém com dúvida, absolutamente, ok? Então vamos lá. Eu me chamo Morgana Andrade, sou psicóloga e neuropsicóloga há 12 anos. Faz um bom tempo que eu trabalho com isso, né? E eu adoro estudar o cérebro, a mente, as emoções, os comportamentos, como é que as pessoas pensam, se a gente mudasse a nossa forma de pensar, como é que seria depois. Eu adoro estudar isso. Só que tem uma coisa que enche muito mais o meu coração. Isso enche muito o meu coração, né? Mas tem uma coisa que enche muito o meu coração, que me deixa com o coração palpitando, que me deixa mais fofinha, que me deixa tomar um banho gelado sem reclamar, que me faz comer coentro, que eu odeio. Bem, o nome disso é, melhor, uma frase, né? É ajudar ao próximo. Eu adoro ajudar, eu não gosto de ver pessoas sofrendo, muito menos por causa desses cabra da peste que tem aí, gente. Aqui no Nordeste a gente chama assim, cabra da peste, né? Eita, cabra da peste, quando ele fez alguma coisa errada, quando ele é muito danado, enfim, a gente usa esse termo aqui, né? Não sei se todo mundo conhece. Mas, por isso, né, por esse motivo que eu escolhi uma coisa específica. Eu escolhi ajudar mulheres a elevarem sua autoestima. Só que não é qualquer mulher que tem autoestima baixa. Lógico que a autoestima serve para qualquer mulher. Mas são mulheres que têm autoestima baixa porque ficaram tristes porque terminaram com o ex ou porque ele terminou. Mulheres que estão num relacionamento abusivo, ou seja, estão sofrendo por causa do relacionamento atual. E até mulheres que estão muito desacreditadas do amor. Que acreditam que não vai surgir mais. Desistiram, estão quase desistindo, porque depois desse webinar não irão desistir mais. Mas mulheres que já estão quase desistindo de tanto repetir essa história, né? Do homem errado. Isso que faz o meu coração bater muito forte. E eu vou ajudar vocês. Lógico, muito melhor a gente ter um homem do nosso lado, né? Isso aí a gente não vai negar. Mas a gente precisa entender que a gente consegue ser feliz sozinha.
tá bom? Eu vou mostrar isso pra vocês, mostrar essa percepção de vida. Quando a gente muda a percepção, gente, ou seja, a maneira que a gente percebe a vida, a gente consegue evoluir e chegar muito mais rápido e feliz, ok? Então, vamos lá! Então, meninas, é isso que me encanta, receber o feedback de vocês, faz meu coração palpitar, de verdade, gente, eu fico tão feliz. Quando a mentoranda minha manda uma mensagem, quando alguma aluna, quando alguma amiga, quando alguma paciente me manda uma mensagem dizendo: Morgue, eu tava tão triste, mas aí eu fui lá no teu Instagram, eu vi um vídeo, eu vi um texto que me fez abrir a cabeça. Nossa, como você ajudou. Ou então, quando eu passo uma atividade prática, a pessoa vai lá, viu que funcionou, tá? E aí, gente, eu fiz questão de pegar a parte científica e trazer para vocês de uma maneira senso comum, ou seja, que todo mundo possa compreender, né? Como eu falei para vocês. Às vezes é difícil. Você sabe que tem aquele conteúdo, você lê, mas você não entende, porque nem todo mundo é dessa área. Tá bom, meninas? Só que olha só, quem ficar até o final desse webinar, eu garanto, não tem como não aprender. Vocês vão realmente aprender a não atrair mais aquele cara que tá te fazendo mal, te fazendo sofrer. Vocês vão aprender a expelir esse cara, né? Esse cara que não presta da sua vida de uma vez por todas. Vocês vão aprender todos os passos direitinho. Por isso que eu preciso que vocês fiquem até o final. Porque é uma sequência lógica das coisas, tá bom? Você precisa entender o início, o meio e o fim. Eu quero passar algo para vocês que não é que seja inédito, mas assim, eu pelo menos nunca vi ninguém passando isso nas redes sociais. Nunca vi ninguém se preocupando com essa parte. E o que seria? Mostrar a raiz do problema. Não adianta só a gente chegar lá no foco e dizer assim: você não atrai um homem que preste, não dá certo, isso é uma crença. Tudo isso está super coerente. Mas vamos lá na raiz do problema, ou seja, já começo explicando para vocês. Gente, a forma que você se ama hoje e a forma que você ama o outro é resultado da tua infância. Como assim, Morgan? Não tem nada a ver. Nossa, eu era pequena, não sabia nem o que era se relacionar. Sim, você não sabia nem o que era um casamento. Você não sabia nem o que era um namoro. Mas isso te influenciou de uma maneira que, se você nunca fez nenhum tratamento, ela permanece até hoje. A forma que a gente se ama e a forma que a gente ama o outro hoje, enquanto adulto, é reflexo exatamente das primeiras relações amorosas que a gente teve. Ou seja, a forma que a gente lidou em relação a isso com nossos pais, nossa babá, nossos familiares, nossas avós, nossos amiguinhos pequenininhos. Então, a forma que a gente enxergou aquilo. Por exemplo, você foi muito amada, mas você não percebia que era tão amada e vice-versa. Isso influencia em como você está lidando com isso hoje. E eu vou provar para vocês. Gente, se vocês ficarem até o final, vocês vão conseguir entender, vão conseguir ter uma percepção diferente da sua vida, eu garanto. Uma percepção diferente do mundo, de por que você atrai esses cabra da peste, né? Esses cabra safado, como diz aqui no Nordeste. No Nordeste a gente fala muito isso. Esses cabra safado. Eita, cabra safado danado. Fez isso comigo, fez isso com minha amiga, fez isso com fulaninha. Então vocês vão conseguir entender bem direitinho, passo a passo, tá bom? E quem ficar no final ainda vai ter um bônus muito, muito, muito especial que eu preparei para vocês, tá bom? Que vai ser uma atividade sobre como manter tudo isso que vocês vão aprender hoje. Hoje eu vou explicar a teoria e prática e vou dar exemplos para vocês, mas eu quero uma atividade, vou deixar para vocês, que foi feita com muito cuidado, é inédita, foi feita especialmente para vocês. Primeira vez que eu estou liberando ela, na verdade, né, para alguém. Já foi muito testada, mas vocês vão ficar com ela para poder manter-se o aprendizado, tá bom? Para vocês poderem ir lá e consultar cada vez que vocês precisarem. E também tem outra surpresinha, mas essa eu só vou falar no final porque é o meu xodó, tá bom? Então, vamos lá. Já que já estamos falando de relacionamentos, estamos falando de vida, infância, tudo, né?
que a gente já passou, eu vou começar me expondo para vocês. A minha vida amorosa foi uma vida muito complicada. Minha autoestima, gente, ela era no pé, no chão. Se a gente cavasse, eu acho que a gente conseguia chegar na China. É sério. Gente, era no chão. Apesar de eu ter tido 5 namorados sérios, que me amaram bastante, que eu levei pra casa, conheceu família, tudo bonitinho, e ter vários outros relacionamentos que quase chegaram ao namoro, independente disso, a minha autoestima era no chão. Mesmo eu tendo passado por uma infância feliz. E aí eu vou explicar pra vocês, uma pessoa que passa por uma infância feliz, consegue ter uma autoestima lá no chão, imagina quem não passa. Aí vou contar pra vocês minha história. Eu comecei a namorar com 15 anos, mais ou menos, e fui tendo os meus relacionamentos. Mas os relacionamentos, eles não davam certo. Eu tenho um exemplo de família, de casal, muito legal. Meus pais, eu queria me casar. Desde os 15 anos eu já tinha certeza absoluta que o que eu queria era casar. Só que chegava aos 20 anos, eu já vi algumas amigas já namorando há mais tempo que eu, já se preparando para um suposto noivado. Eu tenho o sonho de me casar com 27 anos, eu já tenho 35, não me casei ainda, tá? Mas a gente vai chegar lá, calma que a gente vai chegar lá. E assim, eu fui passando por vários namorados, vários relacionamentos. E cada vez que não dava certo, o que é que acontecia? Minha autoestima baixava muito mais. Ia baixando. Gente, quando eu terminava um relacionamento longo, muito longo, de 1 semana, gente, eu não estou brincando pra vocês. Só precisava eu conhecer um menino. Eu acho que meu terapeuta, ele não aguentava mais eu chegar lá na segunda-feira, dizendo a ele que tinha conhecido o amor da minha vida, que esse homem é diferente, que ele é maravilhoso, que agora vai dar certo. E 1 semana depois dizer que ele sumiu, que ele não manda mais mensagem, que eu encontrei ele com outra menina já em outro lugar. Então isso era muito comum, era muito recorrente. E eu sofri muito mesmo, gente. A minha autoestima era tão baixa que quando eu terminava um relacionamento, ou o menino terminava um relacionamento, eu ficava de cama, cheguei a ficar de cama, gente. Isso é inadmissível. Eu não comia direito, eu não estudava direito, eu tinha provas e não tirava notas tão boas. Eu sempre fui muito dedicada, mas nesse momento eu não tirava notas muito boas. Depois que eu me formei e comecei a trabalhar, eu me prejudicava muito no meu trabalho, porque o rendimento caía. Eu sofria demais, muito mesmo. Meus pais não conseguiam entender, meus pais não conseguiam compreender como é que eu sofria tanto. E assim, podem ter certeza, eu fiz de tudo. Tudo. Eu fui pra padre, eu fui pra pastor, eu fui pra centro espírita, eu fui pra procurar um homem bem longe da minha casa, porque ele passava um raminho no corpo que abençoava. Eu fiz tudo que você possa imaginar. Eu procurei na internet dicas de como me comportar com o homem, mas a gente tem que ter muito cuidado. Hoje eu entendo, né? Faz tempo que eu entendo, mas na época eu não entendia a fonte que a gente tá procurando, ou seja, quem é que tá falando aquilo, se aquela pessoa tem credibilidade, né? A gente tem que ter muito cuidado, porque um currículo só não importa. Ah, eu sou psicóloga, me formei em tal lugar, fiz isso, fiz aquilo, mas um currículo muitas vezes não importa, né? A gente tem que ver a credibilidade além do currículo. Então, assim, eu comecei a fazer absolutamente tudo, mas nada dava certo. Nada dava certo. Foi aí que eu parei. E no meu meu último namoro, no caso, né, que acabou. Meu ex-namorado, que já faz o tempo que acabou. Meu último namoro, eu disse não, chega, parou. Inadmissível, não admito mais que você sofra. Vamos procurar alguma coisa. Aí eu comecei a fazer pesquisas muito mais legais. Eu comecei a estudar da origem, tá? Comecei a estudar da origem. Lógico, a psicologia já tem me dado muito respaldo para isso, mas eu não tinha me dado tanta importância, porque a minha área não era específica para casais, né? Eu não trabalhava especificamente com casais, eu não trabalhava especificamente com autoestima baixa, eu trabalhava com tudo, né? Adultos, idosos, as queixas que eles trouxessem. Tinha muita gente depressiva, assim, que foi o que começou a me encher os olhos, né? Porque a depressão tá de um lado, a autoestima tá do outro. A gente tem que andar, às vezes, esse caminho todinho para chegar aqui. Não que você esteja aqui, tá? É um caminho, é o oposto, digamos assim.
Tô trazendo pra vocês o oposto. Mas aí eu comecei a olhar mais pra mim, eu comecei a me cuidar, eu comecei a estudar a origem do problema, eu comecei a comprar cursos, eu comecei a comprar livros, todos dessa área, só dessa área. Cursos, livros, comecei a ver a parte científica, pesquisa, eu digo, não, eu vou olhar agora a parte científica, porque quando a gente encontra algo científico, é algo verdadeiro, é algo que foi testado e comprovado. E aí comecei a criar minhas próprias técnicas, comecei aplicando em mim, depois comecei a passar para as minhas, e funcionava, comecei a passar para as minhas amigas, comecei a criar mais técnicas mais desenvolvidas ainda, para as minhas mentorandas, para as minhas pacientes, eu tenho vários exemplos de pacientes, vários. Eu vou trazer um bem especial para vocês ainda hoje. E assim, depois que eu fiz isso, aí eu percebi, agora sim, agora eu tô no caminho certo. Gente, eu sofri demais, muito. Hoje eu falo assim pra vocês, eu tenho uma autoestima muito boa, mas eu sofri demais. Foi uma caminhada que foi triste, achei que eu nunca ia sair disso. De verdade, achei que eu nunca ia sair disso. Mas eu consegui reunir várias coisas e transformar em um combo. Testei tudo e depois transformei em um combo. Só que aí eu digo, agora estou muito bem comigo mesmo, preciso me expor, preciso conhecer as pessoas. Aí eu disse pra mim mesma, eu quero conhecer 5 caras, eu quero me envolver com 5 caras de uma vez. Por que 5 caras? Porque agora eu tô fazendo um experimento. E aí eu me envolvi com esses 5. Em 6 meses eu me envolvi com 5 meninos. Não era me envolver com um, acabar, me envolver com outro, acabar. Não. Era me envolver concomitante, né? Com esses homens. Alguns eu cheguei a ficar, outros não. Outros eu só me envolvi, mas eu nem cheguei a ficar. Saí com todos, conheci, mas nem beijei todos, né? E eu comecei a perceber que os homens, eles estavam tendo os mesmos comportamentos. Não mudou nada. Mas tá aí o X da questão. Gente, eu mudei. Eu mudei muito. Isso me fez começar a me achar estranha. Eu pensava assim, nossa, como eu tô estranha, tô fria, não tô me importando, o cara deixou de ligar, o cara deixou de me mandar mensagem, o cara deixou de fazer isso, e eu não tô nem aí. Eu comecei a desistir de querer namorar, eu disse, não quero namorar mais não, minha vida tá tão boa, tô me curtindo tanto, eu tô tendo muito tempo pra mim. Eu comecei a pensar assim, mas depois de um tempo, obviamente, né, eu comecei a me comportar de maneira diferente com os homens. E isso fez com que desses 5, eu acho que uns 3 queriam me namorar. Mas eu já não queria mais. Antes eu era super carente. O primeiro cara que viesse, bora. Quero nem saber se ele presta, se ele não presta. Eu já começava a namorar, já começava a me envolver. E agora não, eu me senti muito estranha. E depois eu disse, caramba, isso que é bom. A gota d'água foi quando eu estava ficando com o menino. A gente foi para um show. Ele disse, a gente se encontra no show. A gente se encontrou nesse show apenas por acaso. Ele me beijou. Disse logo, vamos sair daqui comigo? Se fosse antes eu poderia até sair. Vamos lá pra casa? Eu poderia ter ido. Hoje não mais. Eu estava lá, eu queria curtir o show. Se ele quisesse estar comigo, ótimo. E aí ele disse, tá bom, então vamos lá. Ele foi, ficou lá com as minhas amigas. Depois de um tempinho, eles vão lá pra minha mesa. Não me chamou e foi sozinho. Fiquei com uma pulga atrás da orelha, né? Eu disse, meu Deus, o que será que aconteceu, tal? Mas, gente, não perdi um segundo do meu show. Foi tão legal. Eu aproveitei tudo. Foi muito legal. Nem pensei mais nele, eu não queria mais saber. Eu que estava focando em mim. Eu comecei a curtir o show, eu comecei a olhar pro show, eu comecei a aproveitar. Eu estava lá com minhas amigas, estava muito divertido, estava muito bom. E aí foi a gota d'água de todos os testes que eu tinha feito. Eu disse, pronto, agora sim. Agora eu estou preparada. Agora o cara que me conquistar, ele vai me conquistar porque ele é foda, porque ele é o cara. Né? Porque minha autoestima estava muito boa, eu não estava mais aceitando que o cara fizesse nada comigo. E foi aí que depois de uma semana, eu acho mais ou menos, eu conheci meu atual namorado. Meu atual namorado, ele me respeita desde o início, desde o primeiro dia. Ele me respeita em todos os sentidos. Ele me acolhe, ele é companheiro, ele aceita os meus projetos, ele tá comigo. Ele também é admirável porque ele tem a voz dele também, porque ele tem a autoestima boa dele. Então, eu atraí um cara com os sentimentos exatamente iguais aos que eu tava. Eu tava com o meu sentimento, meu pensamento e autoestima lá em cima. Então, a gente tem a tendência a atrair os iguais nesse caso, né? Tem 2 frases importantes de 2 teorias. Uma fala que a gente atrai os iguais. Outra fala que a gente atrai os opostos, né? Que os opostos se atraem. Mas, gente, os opostos se atraem em relação à personalidade. Eu vou explicar muito pra vocês isso hoje. E os semelhantes se atraem em relação ao sentimento. Não é que eu tenha a personalidade parecida com ou diferente até, que encaixe com o meu namorado. Até temos,
Mas o que atraiu a gente naquele momento foi exatamente o nosso sentimento. Ou seja, meninas, eu já passei por isso que você pode estar passando hoje. Autoestima baixa, desacreditar do amor, achar que nunca vai encontrar ninguém mais. Eu passei por isso, mas eu aprendi. E uma vez que você aprende, uma vez que você vê, você não desvê mais, minha gente. Depois que você viu, que você entendeu, é autoconhecimento. Tudo começa com autoconhecimento. Depois que você entendeu, não tem mais como você desver, não tem como você desaprender. É uma prática diária que você vai fazer por um tempo, mas que depois você vai melhorar e vai manter pro resto da sua vida. Quer dizer que você não vai ficar triste mais com o término de um relacionamento? Não, você pode ficar triste, tem o direito de ficar triste, mas isso não vai te abalar como antes, nem vai te fazer pensar que você é culpada, que você errou, que você que não presta para relacionamento mesmo, que você nunca vai casar. Não, você vai conseguir olhar de outra forma. E eu vou explicar tudo isso para vocês a partir de agora, tá bom? Eu sei o quanto é desgastante a gente colocar expectativa, né, no homem, no relacionamento, e no final dá tudo errado. Eu sei o quanto é ruim a gente sonhar com aquele relacionamento e simplesmente do nada acontece alguma coisa que desmorona tudo. Essa impotência que a gente não consegue, né, fazer as coisas, a gente não consegue entender, ela faz com que a nossa autoestima, ela diminua cada vez mais. Ela faz com que a gente passe a desacreditar em nós mesmas. E isso faz você achar que não merecemos mais. Ah, eu não mereço mais. Eu já tentei tanto, já errei. A pessoa acaba se culpando. Você acaba achando que a culpa é sempre sua, que você que fez errado, ou que você fez demais, ou que você fez de menos, mas não adianta ninguém dizer que não é. Na tua cabecinha, a culpa é sempre tua. E quando você se relaciona com tipos de homens diferentes, homens com biotipo diferente, homem com comportamento diferente, aí as coisas pioram mais ainda, porque você passa a acreditar que a culpa realmente é sua. Começa a pensar, nossa, eu já namorei com fulaninho, cada um tem um comportamento diferente. E por que deu errado? Eu já passei muito por isso. Eu achava que sempre eu tinha feito alguma coisinha. Ah, esse daqui foi porque eu fui muito carente, esse aqui eu fui muito ausente, apesar de não ser tão ausente, mas sempre existia algum motivo para eu me culpar, né? A culpa é muito grande. Só que essa culpa faz a gente se desmerecer. Eu me desmerecia muito. E acabava achando que não tinha outro jeito. A minha sina, a minha tendência era ficar só. E o que é que acontece? Quando você baixa essa autoestima, quando tem mais uma pessoa que não dá certo, aí você começa a não comer bem, você começa a não se concentrar nos estudos ou no trabalho, sua produtividade baixa muito, você não dá conta das metas que o seu chefe lhe colocou, né? E em alguns casos, a pessoa até chegar a ficar dias de cama. Eu já passei por isso várias vezes. Você já passou por isso? Já ficou dias de cama? Aí fica deitada na esperança de que ele esteja online. Se ele estiver online é pior ainda, porque você fica pensando, eita, ele vai me dar uma mensagem agora. Será que ele me esqueceu? Será que ele tá com alguém? Se ele tiver muito tempo na internet, né, no WhatsApp online, você acha que ele tá falando com outra pessoa. Se ele não tiver, você acha que ele está com outra pessoa. Já está aproveitando, já está vivendo a vida dele. E isso te deixa mais angustiada ainda. É normal passar por isso. Só que dói, né? Dói muito. Dói muito a gente não saber o que é que o outro está pensando. Dói muito a gente se dedicar muito, fazer de tudo. E o outro não valorizar o suficiente. Ou às vezes nem perceber o suficiente, né? Você deixa de fazer suas coisas, você para a sua vida, você anula seus projetos. Você diminui muito a sua produção, você para de ir para academia, suas amigas lhe chamam para sair, para se divertir, para tentar te animar e você simplesmente diz, não amiga, pode ser que ele ligue, né? Ele curtiu minha foto, ele visualizou meu story, o que termina iludindo muito as pessoas. Não acredite,
O fato dele ter visto o seu story, o fato dele ter, às vezes, até mandado uma mensagem, né? Não quer dizer que ele é exatamente o homem que preste. Então, vamos ficar alerta a isso também, que é algo muito importante. A questão é que esses pensamentos, eles geram sentimentos ruins. Você acaba se desvalorizando muito mais, acreditando de verdade que você não merece, se comparando a outras mulheres e desacreditando o amor. Aí o que é que você faz? Você pensa, se nenhum presta, um pelo outro, eu vou ficar com esse mesmo, já que nenhum homem presta, eu só vou trocar um pelo outro. E aí você esquece que nesse momento você poderia estar investindo em você para encontrar um homem que verdadeiramente te mereça. E aí, quando termina, o que é que acontece na sua cabecinha, no seu coração? A culpa. A danada da culpa aparece de novo. Porque eu nunca vi um bicho, entre aspas, né, para se culpar tanto como a danada da mulher. Nós. Parece que quando a gente entrou na fila da culpa, né? Quando Deus foi fazer a gente entrou 10 vezes na fila da culpa. É impressionante. Se deu errado, a culpa é nossa. Se a gente fez muito, a culpa é nossa. Se fez pouco, a culpa é nossa. Né? Não importa, a culpa vai ser sempre nossa. É impressionante. Meninas, quantas mulheres maravilhosas, assim como você, pararam de acreditar no amor, desacreditaram por causa de tantas repetições de relacionamentos, que um não deu certo, o outro não deu certo, o outro não deu certo. Só que cada vez que vai acontecendo isso, a tua autoestima ela vai diminuindo, você vai desacreditando de você mesma, do seu potencial. Quantas mulheres hoje em dia se submetem a ficar com homens que lhe humilham, lhe traem, só para dizer que está em um relacionamento sério? Quantas mulheres mantém o seu relacionamento ou mantém uma paquera de longo tempo, sabendo que o homem lhe trai, sabendo que o homem lhe humilha, lhe desvaloriza, até fala mal de você sem você nem ter feito absolutamente nada, mas que você resolve se submeter a ficar com ele só para dizer que tem alguém. Quantas mulheres estão aceitando o primeiro cara que aparece, o primeiro, só porque diz que já está na idade de ter filhos? E se não fizer agora, é a última chance e não vai conseguir constituir sua família. Mas depois, quando constituir a família, como é que fica? Você primeiro tem que melhorar a sua autoestima, sua autoconfiança, para poder atrair um homem que preste. Aí sim, aí você vai conseguir crescer e vai conseguir ficar muito feliz na sua família, na sua vida, né? No caso. A gente tem que ter cuidado para não se arrepender. O problema é esse, é a gente fazer algo que a gente sabe que tem a tendência de dar errado, mas a gente ainda tem um pouquinho de esperança de que vai dar certo e depois acaba se arrependendo. É uma vozinha que fica na nossa cabeça. Quando acontece muitas vezes, quando dá errado muitas vezes, a vozinha fica na nossa cabeça. Homem não presta, homem não presta, homem não presta, nenhum homem presta, nenhum homem presta, nenhum homem presta. E aí, quando você encontra suas amigas que conseguem repetir mais vezes ainda, quando tem um irmão, uma prima, sua mãe que acaba dizendo, aí sim, gente, aí a crença, ela vai se realizando mais ainda. O que é crença? É uma verdade absoluta. Você colocou na sua cabecinha, não tem mais como tirar. Impressionante. Ela cola, parece que cola. Não tem mais como tirar. Mas eu vou mostrar pra vocês como que eu venci isso. Ok, gente? Eu vou explicar agora um pouquinho pra vocês como é que a gente faz para passar por tudo isso. Como é que a gente faz para não mais atrair o homem errado ou não se sentir atraída pelo homem errado, que é o principal dessa história toda. Não se sentir atraída, porque quando você não se sente atraída, você nem liga, né? Já parou para pensar? Às vezes as amigas te falam, tua cara, teu número, mas aí você diz, não, amiga, não tem química, não vejo nada que possa dar certo. É aí que tá. Eu vou te mostrar a melhor forma de olhar para um cara, digamos assim, para que a gente não atraia o homem errado. Eu tenho certeza que agora você vai aprender, tá bom? Vamos lá? Então, meninas, lápis e papel na mão agora que o show vai começar. Vamos lá? 10 segundos para vocês saírem correndo, pegar, pedir alguém. E agora vamos começar, né? Show homem que não presta, show homem safado. Sai desse corpo que não te pertence mais. Né, gente? Sai desse corpo. Vamos lá. Como eu expliquei para vocês,
Tudo se inicia na infância, tá? Aí que tá o X da questão. Eu vou mostrar pra vocês bem direitinho como é que funciona. Eu vou pegar um quadro meu aqui, deixa eu afastar um pouquinho. Pronto, certinho. Vamos lá, gente. Eu tô falando dos nossos 0 aos 12 anos, ok? Durante essa fase, dos 0 aos 12 anos, todo ser humano, eu, você, seus pais, todo mundo, a gente passa por necessidades que devem ser atendidas. Por quem? Pelos nossos pais, falhando um pouquinho, familiares e cuidadores. Que no caso pode ser a babá, pode ser uma avó que sempre fica cuidando e até os nossos primeiros professores. A gente passa por várias necessidades do 0 aos 12 anos, tá? Entretanto, a gente vai focar agora apenas no amor. A necessidade que a gente tem de receber amor. Entendam, a necessidade de receber amor é para a vida toda, tá? Mas do 0 aos 12 anos é a parte onde a gente fixa, é onde a gente compreende, é onde a gente interpreta a nossa necessidade de dar e de receber amor, tá bom? E o que é que vai acontecer? Após esse aprendizado da gente, a forma que essas pessoas, as primeiras pessoas que a gente se relaciona na nossa vida, a forma que elas passam amor pra gente, é a forma que futuramente a gente vai se relacionar com os nossos ficantes, namorados, marido e etc e tal. Certo? Ficou claro? Acredito que sim, né? As necessidades, revisando, as necessidades que a gente tem de 0 a 12 anos são importantíssimas para a forma que a gente vai olhar para o amor em relação aos nossos relacionamentos amorosos no futuro, certo? Esses relacionamentos servem de base para isso. Então, temos que observar essas necessidades, tá bom? Esse é o comportamento, meninas, esse é o comportamento que a gente precisa mudar. E eu tô aqui para ajudar vocês nessa história. Bem, pra gente desistir do homem errado, ou melhor, nem se atrair pelo homem errado, que eu vou falar uma coisa muito importante para vocês. Cheguei até mais perto para falar isso. É o seguinte, meninas. Não é sorte. Atrair o homem correto para nossa vida não é questão de sorte. É questão puramente de encaixe. E, mais do que isso, quando você diz, eu só atraio o cara errado. Gente, essa frase, na verdade, ela é um pouquinho errada. Na verdade, o correto é, eu só me atraio pelo cara errado. E vocês vão entender bem direitinho isso agora, tá bom? Pra gente começar a atrair o homem certo, tudo começa pelo autoconhecimento. Vou mostrar pra vocês agora. Eu preparei aqui, bonitinho pra vocês, vocês vão ver. Aqui, nossa parte de... Ai, desculpa, gente. Nossa parte de autoconhecimento. Olha só. O autoconhecimento dá pra ver direitinho? Deixa eu mudar aqui até. Pronto. Aí eu vou lendo e explicando, tá bom? Olha. O autoconhecimento é o quanto você sabe como você se comporta. E para isso eu já vou passar uma atividade muito legal. Deixa eu afastar um pouquinho aqui. É o seguinte. A forma que você se comporta hoje é a forma que você aprendeu quando você era pequenininha. E aí eu já passo uma atividade para vocês. O que é que você vai fazer? Todas as vezes, a partir de hoje, que você não tiver muito bem com o paquera, isso pode ser até hoje, inclusive, não tiver muito bem com o namorado, não tiver dando certo, você vai pensar e vai anotar. Para 5 minutinhos, você pode fazer isso hoje, para 5 minutinhos, e anota todos os pensamentos que vêm na sua cabeça. Quando você termina um relacionamento super sério de uma semana, já passei por isso, gente, né? Como eu falei pra vocês. Então, você vai anotar todos os pensamentos. Exemplo, a gente tem aqui o primeiro pensamento, que é, acabou novamente, eu só escolho o homem que não presta. E aí, a gente fica mal, né? Com esse pensamento, a gente fica mal. Aí, a gente tem agora outro pensamento bem comum e recorrente. Eu sou burra mesmo, nada faço.
Não faço, desculpa, nada que preste. Então, gente, esses pensamentos aqui são os que a gente tem frequentemente. Você vai anotar de 5 a 10 pensamentos, certo? E vai fazer aqui, numa fileira. Terminou, ao lado, você vai colocar algo que faça você não se sentir culpada, algo focado em você. Então, a gente transforma esse pensamento. Acabou novamente, eu só escolho homem que não presta. Neste pensamento, será que ele tinha o que eu necessitava realmente? E esse outro pensamento, eu sou burra mesmo, não faço nada que preste. A gente pode transformar para o pensamento. Será que cometi um erro comigo mesma? Será que aceitei coisas que não deveria? Ou, melhor ainda, você transformar em uma afirmação. Cometi um erro comigo mesma. Aceitei coisas que eu não deveria. Isso é de extrema importância, ser feito essas duas tabelas, certo? Essas duas colunazinhas que você vai fazer. E aí, o que é que você vai fazer? Quando você concluir tudo, você vai ler a primeira coluna. Gente, esses pensamentos que você colocou na primeira coluna são pensamentos seus, são suas crenças, é você. Então, isso gera o teu autoconhecimento. Só que automaticamente você vai colocar ao lado algo que faça você se valorizar, algo que faça você se colocar em primeiro lugar. Então, você vai passar a ler os primeiros apenas uma vez para ter autoconhecimento, depois você vai repetir o outro várias vezes. E aí, quando acontecer a situação e você tiver um desses pensamentos, você vai lá na listinha que você vai guardar o seu papel, aí você procura ele e vamos supor que seu pensamento foi: eu sou burra mesmo, não faço nada que preste. Você vai só procurar e aí automaticamente você vai para a sua resposta. Cometi um erro comigo mesma, aceitei coisa que não deveria. E aí você vai repetir várias vezes, várias vezes, várias vezes. Autoconhecimento é tudo na vida da gente e a prática mais ainda. Então, essa é a primeira parte da atividade, tá bom? Segunda coisa, vamos falar agora sobre o que você conhece sobre si mesma. Você já parou para pensar que você sempre escolhe o mesmo tipo de cara? Não estou falando do biotipo, eu estou falando do comportamento. Homens que têm o mesmo comportamento com você, um e outro. E homens que fazem, digamos assim, você ter o mesmo comportamento com eles. Cada pessoa tem um padrão de comportamento e vocês vão entender bem direitinho o porquê, tá bom? Preparei também um material e uma historinha que vocês vão gostar muito, tenho certeza disso. Vamos lá. Deixa eu só pegar a próxima folhinha aqui, que esse negócio às vezes dá um trabalhinho. Vamos lá. Pronto. Olha só. Autoconhecimento, que a gente já falou que tinha, e agora eu vou explicar para vocês a história da Ju. Ju, o que foi que aconteceu com Ju? Ju é uma menina que nasceu numa família super unida. E tinha os 2 pais e 8 filhos, né? Com ela, 8 filhos. E Ju, ela necessitava de muita atenção dos pais, né? Para ela, se ela tivesse atenção, ela estava se sentindo amada. Só que Ju tinha que dividir a atenção com mais 7, né? É muita gente. Aí um dia Ju ficou doente. E os pais dela precisaram dar muita atenção a ela. Ela ficou bem doente, mas ficou sendo cuidada em casa. Os pais ficaram o tempo todo com ela. E ela percebeu que, ao ficar doente, os pais iam voltar a atenção toda para ela. Ju ficou bem. Só que, inconscientemente, ela entendeu que se ela ficasse doente mais vezes, os pais voltariam a dar atenção a ela. Então, Ju foi ficando doente várias vezes. Todas crises emocionais. Crises de febre, no caso, né? Ela tinha febre alta, algum problema de estômago, porque tudo era voltado para ela quando ela estava doente. Então, ela aprendeu esse mecanismo. Só que, gente, Ju cresceu. Quando Ju cresceu, ela continuou tendo esse mesmo comportamento de exigir a atenção dos homens. Tanto os homens que ela ficava, quanto os namorados. Então, quando o homem não respondia uma mensagem, ela já cobrava. Ela se sentia muito insegura quando o homem dizia que ia para casa dela e demorava para chegar. Ela demandava muita atenção do cara. Se ela estivesse ficando com um menino, por exemplo, e ele não fosse namorado dela, mas estivesse ficando, depois ela descobrisse que ele estava ficando com outra menina, ela ficava muito, muito mal, se sentindo a pior das criaturas. Então, o que é que acontece no caso de Ju? Ju,
Ela aprendeu desde pequenininha que para receber amor, ela tinha que ter atenção. Ela juntou. Então, para ela era sinônimo. Então, o comportamento de Ju, a necessidade não atendida de Ju era atenção. Ela precisava receber atenção. Só que, o que era que acontecia? Os homens abusavam disso, eles não aguentavam. Ju era uma menina bonita, inteligente, interessante, mas os homens não aguentavam tanta cobrança, principalmente os que ela ficava, né, que ainda não tinham compromisso. Então eles terminavam o relacionamento. O que é que acontecia, gente? Ju vinha para aquele pensamento dela: só atraio homem que não presta. Isso que acontecia com ela. Então, se você tem o mesmo perfil, o mesmo comportamento de Ju e acha que para se sentir amada precisa satisfazer essa tua necessidade de atenção, o que é que você vai fazer? Primeiro, você vai fazer aquela atividadezinha do autoconhecimento. Depois que você descobrir, aí você vai passar a não exigir mais dos homens. Você, mesmo que você fique em casa super mal, achando que não está sendo amada, achando que ninguém quer saber de você, que ele só quer saber da outra pessoa, ainda assim você vai ficar bem quietinha na sua. Sabe por quê? Agora você tem autoconhecimento, agora você tem conhecimento que eu tô te passando e você já sabe que o que acontece com você, essa angústia, é algo muito mais forte. É algo que você não foi atendida quando você era pequenininha, a tua necessidade não foi atendida quando você era pequena, certo? Então, Ju, quando ela era pequenininha, ela tinha todo o direito de exigir a atenção dos pais, servia, era adaptativo para ela, era bom, ajudava, mas depois que a gente cresce, a gente precisa se adaptar à vida da gente, ok? Vou mostrar para vocês outro exemplo. O exemplo agora é da Raquel, tá? Raquel era uma menina muito feliz, morava ela, os dois irmãos e os pais. E eles viviam em muita harmonia. Só que quando Raquel fez 5 aninhos, ela perdeu o cachorrinho dela e meses depois os pais se separaram. Gente, isso foi suficiente para Raquel ficar muito triste, obviamente, né? Ela era muito apegada ao pai, era a filha mais apegada ao pai. Mas ele fazia de tudo para suprir a ausência. Só que, depois de um tempo, o pai dela demorava mais para chegar nos encontros, os encontros que a justiça determinou para ele pegá-la em casa e sair para se divertir. Ele demorava, atrasava bastante, às vezes não conseguia ir para as atividades dela, as apresentações dela da escola. E o que foi que aconteceu com Raquel? Raquel começou a ficar muito triste, ela começou a ficar muito insegura. Ela começou a depender muito da presença do pai ou da autorização e apoio dele e da mãe, principalmente, né, de algum familiar que ela tinha convivência e que ela confiava, para que ela acreditasse que aquilo estava dando certo. Ou seja, Raquel começou a criar uma insegurança extrema nela mesma, na vida dela, em tudo que ela fazia. Então, é como se ela precisasse do aval do pai, é como se ela precisasse do apoio. Se ele não apoiasse, não adiantava de nada. Então, qual a necessidade não atendida da Raquel? Era a segurança. Ela não se sentia segura. Ela imaginava que as coisas iam acontecer e não aconteciam. O pai não chegava. Isso foi trazendo muita insegurança para ela. Aí, Ju cresceu e começou a conviver com os meninos. Olha essa história, gente. Desculpa, gente. Ju não, Raquel. Agora a gente tá falando de Raquel, né? Raquel começou a conviver com os meninos. Olha essa história. História verídica, tá? História de consultório. Lógico que eu não tô revelando o nome da pessoa. E aí, Raquel começou a conviver com os meninos. Só que Raquel tinha necessidade extrema de ter segurança. Para ela, o amor era correspondido através da segurança. Mas a segurança dela, ela trazia muito sofrimento para ela, porque ela ficava insegura com muitas coisas. Ela pedia para os meninos que ela se envolvia mandarem localização de onde estavam, os meninos achavam graça. Elas pediam para os meninos mandarem foto. No começo, os namorados até achavam bonitinho, achavam legal, até faziam isso. Mas eles faziam tanto, a insegurança dela não era completada. A insegurança dela, ou melhor, a segurança dela, desculpa, não era completada, não adiantava. Tudo que eles falavam, ela continuava insegura. Mas aí o que foi que aconteceu? O que era que acontecia com Raquel a maioria das vezes? Inclusive no penúltimo relacionamento dela.
Raquel, ela tinha muita insegurança. Entendam esse caso. Raquel tinha muita insegurança. A insegurança dela fazia com que o namorado dela tivesse um encaixe perfeito com ela. Por quê? O namorado dela também tinha as necessidades dele não atendida de criança e tornou ele um homem muito controlador. Gente, é um encaixe perfeito. A insegura com o controlador. Encaixe perfeito. A química perfeita, mas uma química que não dá certo. Por quê? A partir do momento que ele percebeu a vulnerabilidade, a fraqueza de Raquel, o que foi que ele fez? Ele podia fazer o que ele quisesse. Ela era tão insegura que ele podia chegar para ela e dizer: não, meu amor, sua amiga não me viu na festa, ela confundiu. Ela era tão insegura e no dia a dia ele ajudava tanto a ela em outras coisas porque ele queria ter o controle da situação dela, que ela acreditava nele. Então ela sofria muito, muito mesmo. Mesmo acreditando nele, desacreditando, perdia amigas e sempre acreditava nele. Então quando a gente diz que a química é perfeita para que os esquemas, as necessidades não atendidas se encaixem, gente. Por isso que eu estou explicando para vocês. Não é a química que precisa ser perfeita. É o seu relacionamento, a sua felicidade. Então, quando a gente volta para cá, a gente vê que ela precisa trabalhar a autoconfiança dela. Raquel. E se você é esse tipo de pessoa que tem que trabalhar sua autoconfiança, o que é que eu te sugiro? Primeiro, para de se relacionar com qualquer homem que você acha que vai te fazer sofrer no momento, pelo menos no momento, tá? Você precisa se fortalecer. Faz atividade, a primeira que eu passei para vocês, de autoconhecimento. Depois, você vai olhar para os relacionamentos que você teve. Você vai contemplar os seus erros, porque agora você sabe de onde é que eles vêm. E você vai fazer de tudo para não repeti-los. Como? Olhando para você primeiramente. Você primeiro precisa ficar seguro em relação às outras áreas da vida. A partir desse momento, aí sim, aí você está livre, você está liberada para começar a paquerar de novo, tá? Porque agora você vai estar com a autoconfiança inabalável, ou pelo menos muito forte. Aí você vai começar a testar. Ok, gente? Ficou claro? Acredito que sim, né? Então, o que era que acontecia com ela? Depois dos relacionamentos, os meninos se afastavam. E qual o pensamento que vinha na cabeça de Raquel? Olha só. Tá vendo? Eu fui uma ótima namorada. Fazia tudo por ele. Eu só atraio homem que não presta. Tá vendo, gente? Como essa frase, ela pode ecoar para vários perfis. Talvez você tenha um desses dois perfis que eu falei. Talvez sejam outros. Não dá tempo a gente falar de tudo, mas eu trouxe os principais. Então, presta atenção. A tua necessidade não atendida, ela vai ser reflexo nos teus comportamentos, tá? E o que é que elas duas tinham em comum? O que é que essas duas tinham em comum? Tanto a Ju quanto a Raquel. Para elas sofrerem tanto. Gente, elas não se conheciam. Elas não tinham autoconhecimento. Se elas soubessem que elas eram daquele jeitinho, simplesmente porque elas eram daquele jeitinho, se você souber exatamente o jeitinho que você é, que você se comporta, que você pensa, que você age, você vai conseguir mudar e dificilmente você vai encontrar mais um homem que não presta. Aí você vai dar chance para aquele cara bem bonzinho, que você diz, ele é muito bonzinho, eu não quero. Porque depois de um tempo você vai perceber que essa é a química certa para você ser feliz. Nem sempre a química que a gente tem é a química que encaixa. Tá bom, minha gente? E o que é que elas duas tinham em comum? Falta de autoconhecimento. Coisa que você não mais vai ter a partir desse webinar. Tá bom? Continuando, vamos lá, que ainda tem uma parte importantíssima. Além do autoconhecimento e da autoconfiança, que eu já expliquei para vocês. Agora eu vou passar para vocês o terceiro passo. Não menos importante, pelo contrário, para mim é o mais importante de todos. Vamos lá, terceiro passo e a gente vem para a nossa autoestima, nossa linda e querida autoestima. Primeiro eu vou dar para vocês o conceito de autoestima que as pessoas confundem muito. As pessoas acham que autoestima é o mesmo que autoimagem. E as pessoas acham que autoimagem é você cuidar da sua aparência e você se sentir linda. Não é só isso, a autoimagem é mais do que isso, muito mais do que isso. Mas o conceito de autoestima é uma junção de pilares. É
O autoconhecimento que eu já passei para vocês, uma forma muito boa de vocês se avaliarem, a autoconfiança que eu também já passei para vocês, a autoimagem que não deu tempo de falar muito nesse vídeo, né, nesse webinar, mas que vocês vão conseguir contemplar nos meus outros vídeos, e o autorreforço, que é a capacidade que você tem de se gratificar, ou seja, comemorar todas as suas vitórias. Então, meninas, vocês podem me perguntar, certo? Ok, tudo bem, mas por que elas continuavam assim? Por que elas continuavam sofrendo, sabendo que acontecia isso e continuavam sofrendo? Meninas, da mesma forma que elas duas se comportaram assim, você também se comporta. Eu já me comportei muito. Essas duas meninas, elas são casos verdadeiros, são casos reais, né? Depois de um tratamento da autoconsciência delas, elas conseguiram melhorar muito. E por que elas continuavam? Vou responder para vocês agora em essa pergunta. Simplesmente por causa de uma coisinha chamada familiaridade. Quando elas se envolviam com o homem, era muito mais familiar para elas não receber atenção. Ela queria muito o homem que desse atenção a ela. Queria muito o homem que deixasse ela segura de tudo. Mas, quando vinha um homem bonzinho, ela não reconhecia, não era familiar a ela. E se as primeiras relações dela de amor trouxeram esse sentimento, por que ela vai querer um sentimento diferente? Mas aí, a partir do momento que elas perceberam isso, perceberam que estavam prejudicando, perceberam que a chave era justamente a sua infância, a gente trabalhou e uma delas, que eu vou citar para vocês hoje, conheceu um menino, ela me autorizou a falar para vocês, conheceu um menino, em meses eles começaram a namorar, começaram a casar e agora na pandemia, começaram a morar juntos, né, praticamente um casamento, e agora na pandemia ela me disse super feliz que está gestante, o sonho da vida dela, que ela achava que não ia conseguir concretizar mais, e eles estão super felizes. Ela até me mandou um WhatsApp essa semana dizendo, Morgana, se não fosse você, eu não ia casar nunca. Gente, eu fiquei super feliz com esse feedback, porque mostrou que o trabalho realmente funciona. E aí, gente, vamos lá? Mais uma folhinha para vocês, que seria a nossa folhinha do resumindo. Uma criança, eu, você, todas fomos crianças, com necessidades não atendidas. Olha só essa soma, criança mais necessidades não atendidas igual eu só atraio homem que não presta. Ok, meninas, é isso que acontece. Eu só atraio um homem que não presta. Vamos parar de falar isso. Essa frase, ela está muito errada. Vamos olhar para as nossas necessidades não atendidas. Deixa eu afastar aqui o quadrinho bem rapidinho. E agora deixa eu afastar um pouquinho para cá, para ficar melhor, né? Para poder conversar melhor com vocês. Aqui, pronto. Meninas, é o seguinte, resumindo é isso, uma criança com as necessidades não atendidas vai dar nisso, eu só atraio o homem que não presta. Mas lembre-se de uma coisa muito importante, seus pais, eles não são culpados, eles não sabiam que isso iria acontecer, certo? Eles não tinham a mínima noção. Ok, meninas, quero que esse webinar fique gravado na mente de vocês. Bom, estamos chegando ao final, mas não vai embora ainda não, meninas. Fiquem aí, só mais 2 minutinhos, tá bom? Bem rapidinho. Gente, essa é a hora que vocês param e dizem, já acabou, tava tão bom. Bem, pessoal, eu gostaria muito de agradecer a vocês todas que ficaram até o final comigo. Gostaria de agradecer também as pessoas que entraram, por algum motivo tiveram que sair. Aquelas que se inscreveram e ou esqueceram ou tiveram imprevisto e não puderam estar aqui hoje conosco. Esse webinar foi o primeiro que eu fiz com muito cuidado nas palavras, muito carinho para que vocês aproveitem bastante. Lembrando que daqui a pouquinho vocês vão receber no seu e-mail a atividade, certo? E depois da atividade tem uma pesquisa pequenininha de satisfação. Eu queria pedir com muito carinho que vocês respondessem, é bem rapidinho, para me ajudar, eu receber o feedback de vocês e poder me ajudar a até fazer mais conteúdos, melhorar os conteúdos para vocês, tá certo? E aí também vai ter outro bônus que eu gosto muito, xodozinho meu também, que é o link do grupo do Telegram Autoestime-se.
Meninas, eu fiz esse grupo especialmente para vocês. Vocês são selecionadas, são as primeiras pessoas a entrarem nele. E assim, eu vou mandar uma variedade de áudios, né? É muito prático, vocês vão poder ouvir tomando café, tomando banho, fazendo o que vocês quiserem, assim que acordar, quando for dormir, e vão poder aprender um pouquinho a cada dia, certo? Para poder manter a autoestima de vocês. Confiram o e-mail de vocês na caixa de entrada, confiram também no spam e na lixeira, porque como é o primeiro e-mail, às vezes eles não reconhecem, né? E termina jogando fora. Então, meninas, é isso. Aguardo vocês amanhã na live. Espero que vocês tenham colocado muitas perguntas para que a gente possa responder, discutir bem direitinho, tirar todas as dúvidas. Meu Instagram é Psi, a inicial de psicologia, Morgana Andrade. Eu acredito que todas saibam, mas eu tô repetindo da mesma forma. Vão para lá amanhã, a gente se encontra às 7 horas da noite, às 19 horas da noite, e eu vou tirar todas as dúvidas de vocês. Aproveita e chama as amigas que não conseguiram participar do webinar para elas aprenderem também. Aquela amiga que você pensa, nossa, ela precisa muito ouvir isso. Leva para lá e aí a gente vai se divertir muito. Tá bom, meninas? Um grande beijo. Eu adorei muito, muito estar com vocês. Foi muito legal, gente. Foi muito aprendizado. Ou como diria Anne, do seriado Anne com E, foi esplêndido. Tchauzinho, gente. Até amanhã. Um grande beijo.